Então, na teoria da decisão, distinguimos esses termos cotidianos, né, que são risco, ignorância e incerteza. Né? Nas decisões sobre risco, o tomador de decisão conhece as probabilidades dos resultados possíveis, enquanto nas decisões sobre ignorância, as probabilidades não são conhecidas ou até mesmo são inexistentes. Tá? Então, a decisão sobre ignorância é uma decisão sobre menos informação do que uma decisão sobre risco. Tá? Já a incerteza é usada, às vezes, no sentido de risco, no sentido de ignorância. Né? Só para dizer, essa distinção entre risco e ignorância, ela foi proposta pelo economista Frank Knight no livro Risk, Uncertainty and Profit. Né? Esse aí que está na imagem, publicado em 1921. Tá? Então, embora decisões sobre ignorância sejam baseadas em menos informação do que as decisões sobre risco, não se segue que decisões sobre ignorância sejam mais difíceis de tomar, tá? Então, aqui um exemplo de uma decisão sobre ignorância, tá? Na década de 60, o Dr. Christian Barnard, na cidade do Cabo, fez experiências em animais para desenvolver um método de transplante de coração. Né? Então, em 67, ele ofereceu a Louis Washkansky, acho que sim, um homem de 55 anos, a chance de se tornar o primeiro ser humano a se submeter a um transplante de coração. Né? O senhor Washkansky estava morrendo de doença cardíaca grave e precisava de um coração novo. Né? E o Dr. Bernard explicou ao senhor Washkansky que ninguém jamais tinha feito um transplante de coração antes. Né? De modo que seria inútil estimar, né? Como é que eu vou estimar a chance de sucesso de algo que nunca foi feito antes, né? Então, as probabilidades envolvidas aí não estão, ninguém sabia naquele momento quais eram as probabilidades, né? Tudo que o Dr. Bernard sabia era que seu método cirúrgico parecia funcionar em animais, né? Então, naturalmente, porque o senhor Washkansky sabia que não sobreviveria por muito tempo sem um novo coração, ele aceitou a oferta do Dr. Bernard, né? Barnard. Né? Então, o problema aqui de decisão do Washkansky, ele está aqui nessa tabela. Né? Então, ele tem duas opções, né? Duas escolhas. Ele pode operar, ele pode não operar. E tem duas possibilidades. Né? Ou o método funciona, ou não funciona, né? Aqui a gente não sabe as probabilidades. Não é porque são duas possibilidades que é 50-50%, né? O pessoal faz essa brincadeira na internet, mas não. Pode ser que tenha uma probabilidade maior. Mas ninguém sabe as probabilidades naquele momento. Né? Então, essa decisão aqui dele é uma decisão sob ignorância. Ele não sabe as probabilidades envolvidas. Né? Porque era virtualmente impossível para ele ou para o Dr. Barnard, para qualquer um, atribuir probabilidades significativas a esses resultados. Ninguém sabia nada sobre as probabilidades desse método funcionar. No entanto, né, ainda assim, perceba que foi fácil para o senhor Washkansky decidir o que fazer. O resultado para o Washkansky seria certamente pelo menos tão bom de fazer a operação, seria pelo menos tão bom do que se ele decidisse rejeitar. Por quê? Porque se ele rejeitasse a operação, a segunda opção aqui, independentemente do método funcionar ou do método falhar, ele morre. Né? Ele está doente terminal. Né? Então, já se ele fizer a operação, se o método funcionar, ele vive por algum tempo. Se não funcionar, ele morre. Mas perceba o seguinte, que os resultados de fazer a operação é pelo menos tão bom em todas as possibilidades. O resultado de fazer a operação é pelo menos tão bom quanto o resultado de não fazer a operação. Né? Então, se o método funcionar e ele fizer a operação, ele vai viver por mais tempo. Se ele não fizer, ele vai morrer. Mas e se o método não funcionar? Se ele fizer a operação, ele vai morrer, mas se ele não fizer, ele vai morrer também. Então, fazer a operação traz resultados pelo menos tão bons quanto não fazer. Nunca pior. Né? Então, no jargão aqui da teoria da decisão, isso quer dizer que operar, nesse caso, a alternativa de operar domina a alternativa de não operar.
né? Esse aqui é um conceito importante na teoria da decisão, dominância, né? Aqui no caso, dominância fraca. Próximo vídeo, próxima coisa que eu falar aqui, próximo capítulo, próximo vídeo, eu vou falar mais sobre as noções de dominância, tá? Então, na realidade, a operação foi bem sucedida, o método do Dr. Barnard funcionou muito bem. Infelizmente, o senhor Washkansky morreu 18 dias depois da operação de pneumonia e não ganhou o tempo de vida que ele esperava ganhar, né? E aí, beleza. Essa decisão aqui foi sobre risco, né? Sobre risco. Desde que o Washkansky fez essa operação, milhares de pacientes, né? Desde 67, milhares de pacientes do mundo todo tiveram suas vidas prolongadas através de transplantes de coração. Curiosamente, a decisão de submeter a um transplante cardíaco, que já foi uma decisão sob incerteza, hoje é uma decisão sob risco, porque você sabe as probabilidades envolvidas. Você sabe qual é o tipo de transplante, qual é a porcentagem das pessoas que fizeram aquele transplante que sobreviveram. Mesma coisa com câncer, né? Você sabe qual é o tipo de câncer, quando é que começou o seu tratamento, você sabe qual é a probabilidade de cura para aquele tipo de câncer, para né, para sua faixa etária, etc. Por quê? Porque você tem muito dado já, né? Então, a decisão de fazer uma cirurgia de coração atualmente não é mais uma decisão sob incerteza, é uma decisão sob risco, né? E aqui eu vou dar, para simplificar o exemplo da decisão sob risco, vamos fazer uma suposição aqui realista, tá? Não é correto, não é assim que funciona, mas vamos pensar que a esperança de vida de um paciente após o transplante cardíaco seja inteiramente determinada pelos seus genes, né? Eu falei, isso aqui é uma suposição falsa, tá? E aqui você tem, então, 4 grupos de gene, né? Grupo 1, aqui, que tá aqui, né? Você não sabe, vamos dizer que você não saiba qual grupo de gene você tá, mas só tem 4. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. O grupo 1, pessoas com grupo 1 morrem em média 18 dias após a operação, né? 0,05 anos, que foi o caso lá do Washkansky. As pessoas do grupo 2 morrem 2,1 anos após a operação. As pessoas do grupo 3 morrem 3,9 anos depois da operação. E as pessoas do grupo 4 morrem 14,8 anos depois da operação. E perceba que a gente não só sabe isso, mas a gente sabe a porcentagem da população que está em cada grupo, né? Então, 7,1% da população está no grupo 1, 7,8% está no grupo 2, 13,9% está no grupo 3 e a maioria, né, por sorte da gente, está no grupo 4, que é o que vive mais depois da operação, 71,2%. Né? E, dado que as doenças cardíacas são diagnosticadas hoje em dia de forma precoce, uma pessoa que é diagnosticada com doença cardíaca, vamos supor que ela tenha a esperança de viver 1,5 anos sem fazer a operação. Né? Então, quando você decide se vai fazer a cirurgia cardíaca, você sabe que você tem essas duas decisões aqui, né? Ou fazer a operação ou não operar. Se você não operar, você já sabe que você vai viver, em média, 1,5 anos. É igual para qualquer grupo, né? Agora, se você operar, você não sabe qual grupo você está, mas você sabe as porcentagens. Eu tenho 7% de chance de estar no grupo 1, 7,8% está no grupo 2, 13,9% está no grupo 3 e 14,2% está no grupo 4. Ou seja, você sabe as probabilidades envolvidas nessa escolha. Certo? Então, a regra de decisão mais amplamente aplicada para tomar decisão sob risco como essa é o chamado princípio da maximização do valor esperado. Então, o valor esperado de operar aqui é igual à soma dos valores para cada um dos resultados possíveis, ponderados pelas probabilidades. Então, qual é o valor operado? Então, vou fazer assim, ó. Utilidade esperada de operar é igual a 0, utilidade aqui em termos de anos, né? 0,05 anos vezes 0,71, né? Ou seja, eu tenho 7% de chance de estar aqui, mais
2,1 anos vezes 0, aqui, né? Vou botar aqui 0,078 mais 3,9 vezes 0,139 mais 14,8 vezes 0,712. Né? Então, esse daqui é a quantidade de tempo esperada ao se fazer a cirurgia. Né? Que no caso aqui, deixa eu fazer as contas aqui na calculadora, tá, gente? Pronto, fiz as contas aqui na calculadora e deu mais ou menos 11,24 anos. Né? Então, isso aqui é a utilidade esperada de fazer a operação. A utilidade esperada de não fazer a operação é 1,5 anos. Porque aqui eu vou fazer a conta, mas vai dar 1,5, né? 1,5 vezes, né? Vai dar 1,5. Então, como 11 é maior do que 1,5, a escolha correta aqui seria fazer a operação. Observe que, ainda assim, se você der azar de cair no grupo 1, fazer a operação é a escolha errada. Você vai viver menos fazendo a operação. Mas ainda assim seria racional fazer a operação, porque a esperança de vida ao fazer a operação é maior do que não fazer.